uma reviravolta surpreendente ou o final mais esperado de todos? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em julgamento no final do dia de hoje, 23 de março, a segunda turma do STF decidiu pela suspeição do Sérgio Moro com relação aos processos contra o Lula. Isso tem dois impactos imediatos certos. Primeiro, que todas as decisões e sentenças de Moro são anuladas. Isso automaticamente reverte a condenação de Lula no caso do triplex do Guarujá, mas não necessariamente no caso do sítio de Atibaia. Segundo, todos os demais acusados em crimes conexos a esse podem pedir também o mesmo benefício, o que, em última análise, acaba com a Lava Jato. Mas pode ter outros impactos jurídicos ainda maiores mais adiante. Por exemplo, embora a sentença do caso do sítio de Atibaia tenha sido dada por outro juiz, existe a possibilidade de considerarem até essa sentença como contaminada pela parcialidade do Moro. Tudo vai depender da redação final da decisão, que vamos ficar sabendo só amanhã. Mas este julgamento foi realmente surpreendente. Primeiro porque, em tese, o assunto é deprecado. O que quer dizer isso? Bem, o ministro Edson Fachin decidiu no dia 9 de março que a 13ª Vara de Curitiba não era competente para o julgamento do caso do Lula, transferindo o processo para Brasília. Falamos sobre essa decisão no vídeo Fachin torna Lula elegível para 2022, Justiça ou Política. Se a 13ª Vara não deveria sequer julgar Lula, não faz sentido algum julgar a suspeição de Sérgio Moro. Mas isso não quer dizer que o julgamento hoje não tem importância, porque, no final das contas, a transferência do processo para Brasília mantinha as provas e depoimentos colhidos por Moro. Agora, com a suspeição desse, pode ser arguída que todas essas provas devam ser descartadas. Tudo teria que ser feito de novo. Veja, não vai fazer tanta diferença assim no final. De qualquer forma, o processo contra Lula vai acabar prescrevendo, mas não tenha dúvida, ambas as decisões ainda serão apreciadas pelo plenário do STF. Só depois da decisão no plenário é que vamos saber exatamente o final deste caso. Mas não foi só isso. Outra coisa estranha foi o voto do Cássio Nunes. Ele pediu vistas ao processo, o que é senha para negociação de bastidores no STF. Quando o Cássio Nunes votou também contra a suspeição de Moro, o placar teria ficado 3-2 contra Lula, a favor de Moro. Isso parece que surpreendeu o Gilmar Mendes, que ficou descontrolado lá na segunda turma. A impressão que dava realmente é que havia um acordo para aprovar a suspeição e alguém, no caso o Cássio, voltou atrás nesse acordo. Por algum tempo teve gente comemorando que a suspeição do Moro não havia sido aprovada. Realmente, deu 3-2 contra o Lula. Mas aí aconteceu outra coisa ainda mais surpreendente. A mudança do voto da Carmen Lúcia. Ela já havia proferido seu voto nessa ação em 2018 e tinha negado a suspeição do Moro. Do nada, pediu para emendar o voto, para corrigir o voto. Esse tipo de coisa não é impossível. Em tese, em decisões colegiadas, até o final do julgamento, qualquer juiz pode mudar o seu voto. Mas, embora não seja algo impossível, é muito pouco comum, diria extraordinário mesmo. Não me surpreenderia nada que ela tenha sido convocada às pressas a mudar seu voto em virtude da surpresa do Cássio. Alguém tinha que manter o acordo original. Em tese, o Supremo é uma corte jurídica, deveria votar de forma absolutamente técnica e jurídica. Mas o fato é que não teve nada de técnico nos votos dos ministros. As únicas novidades apresentadas neste processo foram as provas ilegais obtidas por um hacker. Provas ilícitas em sua obtenção que não poderiam ter sido usadas para embasar decisões. Lógico, nenhum ministro disse que embasou sua decisão nessas provas ilícitas do hacker, mas todos falaram sobre informações supervenientes, coisas que foram introduzidas ao processo, sendo que, de substancial, a única nova informação foram as conversas hackeadas. Bom, eles são a instância máxima da justiça, o que significa que não há mais ninguém a quem recorrer. Provavelmente vai ficar por isso mesmo, o máximo que pode acontecer é mudar no plenário. Mas mesmo isso é pouco provável. Mais uma vez estamos vendo os ministros do STF fazendo pura política. De fato, seria estranho que não se visse esse tipo de coisa. As últimas decisões do STF, todas, têm sido claramente políticas e ligadas à oposição, completamente sem nenhum pudor.
Mas embora a decisão final ainda esteja um pouco mais adiante, quando a matéria for apreciada no plenário, algumas coisas já são claras neste cenário atual. Primeiro, que é muito pequena a chance de Lula estar inelegível em 2022. Em tese, se a segunda turma considerar válida a sentença do sítio de Atibaia e o plenário derrubar a decisão do Fachin, em tese ele continuaria inelegível. Me parece pouquíssimo provável isso a essa altura. Eu acho que Lula tem pouca chance disputando a eleição em 2022, eu acho que ele perde se ele disputar, mas que ele certamente vai poder disputar é uma certeza. Veja, o fato da justiça ter livrado ele certamente será lembrado na época da eleição. Claramente, as provas todas do processo, que não são poucas, serão mostradas inúmeras vezes no horário eleitoral. O eleitorado brasileiro é particularmente sensível ao tema corrupção. Isso iria destruir qualquer chance de Lula na disputa real. Ele poderia até chegar a um segundo turno, porque ele agregaria a esquerda em um único candidato, mas muito pouco provável ganhar. Na verdade, a maior chance de Lula impactar na corrida presidencial seria se ele compuser uma chapa como vice de alguém mais neutro, de preferência um novato em política. Luciano Huck seria o nome ideal. Talvez algum outro político mais de centro-esquerda, como Dória, Ciro ou o próprio Haddad, tentando replicar o que fez a Cristina Kirchner na Argentina. Qualquer ataque de corrupção durante a campanha pode ser descartado dizendo que afinal ele não será o presidente, vai estar apenas ajudando o presidente ali. Embora, na prática, a gente sabe o que acontece na Argentina. Certamente o passado político do Lula vai garantir que vai ser ele que vai governar de fato. Porém, eu não sei se o Lula teria humildade suficiente para aceitar esse tipo de acordo. Ruim para ele, vai jogar a eleição no lixo. Mas tem um segundo ponto. A chance de algum dia ele ir para a cadeia também, a gente sabe agora, é zero. A gente já sabia disso há algum tempo, é verdade. Mesmo sem considerar a prescrição do caso, a decisão deles de que só caberia prisão após o trânsito em julgado, o que significa o julgamento da ação no STF, fatalmente garante que Lula jamais será preso novamente. Terceiro, podemos notar que Sérgio Moro está numa situação muito delicada. Como falamos aqui na ocasião da saída dele do governo Bolsonaro, ele apostou alto e perdeu. Claramente Moro saiu porque achava que era o bastião do governo. Com ele saindo, o governo cairia. Ele saiu atirando, querendo provocar a queda do governo, só que isso não aconteceu. O eleitorado de Bolsonaro, embora tenha sentido baque, houve uma divisão, não tenha dúvida, ainda ficou, em grande parte, apoiando o presidente. Moro saiu como um traidor, ficou parecendo assim para muita gente. E aí o grande problema. Tudo que a Lava Jato conseguiu nos últimos anos era porque tinha o apoio de parte expressiva da população. Passeatas, protestos, opinião pública faz diferença nessa hora sim. Só que agora, boa parte do público apoiador da Lava Jato também era público apoiador de Bolsonaro. No final, o apoio a Moro virou pó. Moro não apenas não tem mais o apoio popular, como não tem também o apoio institucional. Não tem alguém que politicamente o proteja. O que se seguiu daí era previsível. O STF foi desfazendo tudo que a Lava Jato fez por pressão política da esquerda, mas não só da esquerda, tá? Todo o mecanismo corrupto de Brasília estava pressionando o STF. No final, Moro fez exatamente como o personagem principal do romance Tuareg, de Alberto Vasques Figueroa. Nesse romance, um beduíno do deserto, guiado cegamente por sua moral peculiar, acaba salvando toda uma nação de um tirano ditador. Uma belíssima história, porém com um final triste. Como o beduíno continuava cego, se guiando apenas por sua diretriz moral, não percebeu que o mundo ao seu redor mudou. Ele consegue desfazer tudo de bom que ele tinha feito, mesmo seguindo o exato princípio moral que levou até ali, porque não se tocou que o mundo ao redor dele havia mudado. Quarto e mais importante, essa história mostra claramente a ilusão que é a democracia, o Estado democrático de direito e todas essas organizações sociais baseadas em coação. Sempre que um Estado se organiza, ele se organiza para roubar a sociedade, roubar os indivíduos. Sempre que ele toma decisões, são decisões para beneficiar os seus, às custas dos indivíduos. As leis só servem para roubar e oprimir o povo.
nunca mesmo para punir seus próprios integrantes. O fato de você poder eleger o cara que senta na cadeira do presidente, ou um cara que fica ali no Congresso batendo boca com os outros, não muda o fato de que você vai ser, no final das contas, explorado por esse mecanismo infame de coação. E não tenha dúvida, se um dia você estiver incomodando o mecanismo, ele vai atrás de você com muito mais violência. O Estado sempre foi fundamentalmente algo errado, sempre foi um monstro, um leviatã. Durante muito tempo foi um mal necessário, foi um monstro que tínhamos que conviver com ele. Felizmente, com a informação descentralizada e distribuída, não é mais. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com. Cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!